Olá, queridos alunos. Vamos dar início a mais uma aula de comunicação oral e escrita. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre variações ou variedades linguísticas. Tá? São as possibilidades que a língua apresenta e os seus usos em determinadas situações de tempo, região, país, sociedade e estilo, que são convenções em que o falante se insere. Tudo isso, gente, são as variações linguísticas que nós temos dentro da língua portuguesa. A nossa língua é muito rica, é uma língua flexível, é uma língua viva. Por isso, tanta flexibilidade. E dentro dessa flexibilidade acontecem as variações que se desenvolvem em questão de tempo, em questão de região, né? Em cada região do país fala-se de uma maneira, em questão de sociedade, ou seja, quando a gente fala da sociedade, a gente está falando da questão econômica, da questão social mesmo, da questão de estudo, de quanto de estudo a pessoa tem, isso também interfere na variedade linguística. E no estilo, né? Pessoas que usam gíria, linguagem falada no meio profissional, tudo isso envolve uma variação linguística. Nós vamos ver agora, detalhadamente, cada uma dessas variações. Vamos começar pela variação de tempo. Essa variação de tempo é uma variação histórica. Ela vem desde lá de trás, como eu disse, nossa língua é uma língua viva, portanto, ela vai se aprimorando para facilitar a nossa comunicação. Então, o tempo ele sofre, né, mudanças e a língua também sofre. Então, vamos lá. Tempo, variação histórica. A variação linguística histórica trabalha a evolução da língua culta com relação ao passar do tempo. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês, bem lá atrás, as pessoas falavam, a palavra coisa ela era escrita e pronunciada como cousa. A palavra você, que nós utilizamos hoje, ela começou com vossa mercê, depois passou para vós mercê, e hoje nós chegamos em você. Vocês podem falar, mas hoje a gente está falando C, né? Isso ainda não mudou. Isso é uma flexibilidade da língua, porém ela não entrou numa forma formal, assim, não se estabeleceu que C é uma variante atual de você. Pode ser que futuramente isso aconteça, tá? Por enquanto, não. Por enquanto, C é uma permissão que a língua falada traz para nós, mas ainda não virou uma coisa formal, tá bom? Tem outras palavras aqui, ó. Cinematógrafo. Antes do cinema, a gente falava, vou ao cinematógrafo, né? E aí, alguém começou a falar, vou no cinema, e aí virou cinema. E hoje até já estamos falando no cine, né? Pode ser que futuramente estudiosos da língua venham a modificar de cinema para cine. Por enquanto é cinema. Palavra fotografia, que hoje virou foto. Depois nós temos também a variação linguística em razão da região do país, né? Determinadas regiões falam de um jeito e outras de outro. Nosso país é um imenso país, né? E cada local, cada localidade tem a sua especificidade no emprego da sua língua. É isso que a gente vai ver agora. A variedade linguística em razão regional trabalha a variação nas regiões do nosso país. Emprego de palavras que designam a mesma coisa em regiões diferentes. Por exemplo,
Palavra mandioca. Em determinados estados, nós conhecemos mandioca. Em outro, mandioca é lido como aipim e em outros estados como macaxeira. As três palavras referem-se ao mesmo alimento. Tem também a palavra semáforo, que é o mesmo que sinal ou o mesmo que sinaleiro em alguns estados e sinaleira em outros. E tem essa palavra aqui, biscoito e bolacha, que isso aqui gera bastante dúvida. Você fala biscoito ou você fala bolacha? Bolacha para você é aquele redondinho recheado ou aquele redondinho recheado para você é biscoito? Depende da região que você mora, né? Eu, professora Eliane, conheço. Biscoito é aquele feito com polvilho. E para mim, bolacha é aquela redondinha recheada, né? Mas tem estados no Brasil que biscoito é a bolacha recheada. Então, e o biscoito que nós entendemos, o biscoito de polvilho, eles entendem como bolacha. Isso é variedade ou variação linguística. Entende-se em cada região daquela maneira. E a gente não vai ficar falando, isso é errado. Lembra que eu falei na aula passada que a língua falada ela é muito flexiva e a gente não pode falar isso está errado. Não, nada é errado na fala. A gente tem que entender aquilo, está estabelecendo comunicação, então não está errado. Temos também a palavra guri, em determinada região do país, no sul do país, o menino é entendido como guri. Menino, na região sudeste, nós conhecemos como menino, como garoto, como moleque. Ó, 4 palavras diferentes que referem-se a uma mesma situação. Isso é uma variedade. A variedade regional trabalha também a questão fonológica, ou seja, o sotaque. Cada região tem um sotaque. Região sudeste tem um sotaque. Dentro da região sudeste existem sotaques diferentes. Por exemplo, o paulistano, ele tem um sotaque. O mineiro tem outro. O sotaque do mineiro é bem mais forte que o do paulista. O carioca tem outro sotaque. Ele puxa muito o R e o S, tá? Eu até coloquei aqui como exemplo o uso do som do R e do S, né? E o R e o S, ele é bem diferente, não só no Sudeste, mas no Sul e no Nordeste e Norte também. Então, essa questão também entra no estudo da variedade linguística. Nessa situação, ela trabalha a variedade linguística dentro da sociedade. Trata-se de grupos sociais, classe social, trabalho, gíria, jargão, dialeto e até a questão de idade. Vamos ver os exemplos a seguir. A gíria, que é uma variação bastante utilizada pelos jovens e muito atual. Gírias são palavras ou expressões informais, efêmeras, ou seja, passageiras, e normalmente ligadas ao público jovem. Em determinada época, o jovem utiliza-se de uma palavra que, com o passar do tempo, essa palavra cai em desuso. E aí aparecem novas palavras, vão surgindo outras palavras, ficam um determinado tempo e depois desaparecem, e assim sucessivamente, tá? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês de palavras que simbolizam um homem bonito. Então, tempos atrás, numa juventude muito além da minha juventude, a minha avó, por exemplo, vamos colocar um exemplo nessa distância. Minha avó entendia um homem bonito como um pão. Olha lá o exemplo que eu coloquei para vocês. Eu coloquei aqui, ó, pão, né? Então, pão referia-se a um homem bonito. Já na minha juventude, quando passava um homem bonito, um moço bonito, as moças daquela época já se referiam a ele como um gato. Que gato aquele rapaz, né? É o mesmo que bonito rapaz. E hoje, nem pão, nem gato. Hoje as meninas já se referem aos rapazes como crush. Provavelmente, daqui
algum tempo, surgirão outras palavras para caracterizar uma pessoa bonita, um homem bonito. Eu coloquei ainda 2 exemplos muitíssimo atuais, que vocês jovens utilizam, que são as palavras falou e valeu, né? Para mim, essas palavras têm um significado bem diferente daqueles que vocês usam. O exemplo que eu coloquei, falou equivale a tchau hoje. Então, diante de uma conversa, no término de uma conversa, os jovens, eles terminam essa conversa com a palavra falou. Falou quer dizer tchau. E na outra situação, a palavra valeu, que para mim tem um significado totalmente diferente daquele que vocês usam, significa obrigado. Então, numa situação de agradecimento, o jovem utiliza a palavra valeu no lugar de obrigado. São gírias que possivelmente vão desaparecer daqui a algum tempo e virão outras no lugar. Já o jargão são palavras ou expressões típicas de determinadas profissões, ou seja, são palavras que circulam só naquele meio profissional. Cada meio profissional tem um jargão e ele só é utilizado dentro daquela profissão. Tá? Olha os exemplos que eu coloquei. Petição. Petição é um termo utilizado por advogados para dizer que vão entrar com uma ação, com uma nova ação. Então, a petição não é uma palavra muitíssimo utilizada fora do profissional, da profissão do advogado. Outra palavra também que é utilizada dentro de específica profissão, que é do jornalismo, é a palavra furo. O exemplo que eu coloquei. Furo é uma notícia dada em primeira mão pelo jornalista. Geralmente eles falam, nossa, eu tenho um furo que eu tenho que colocar agora. Esse furo vai acender a minha carreira. Então, furo também é um jargão do jornalista. E temos uma outra palavra que é start, que está bastante inserida no nosso cotidiano hoje. O start, o reset, que são utilizadas agora. Vou dar um start no meu projeto hoje, que quer dizer, vou dar início a um novo projeto. Então, gíria, jargão, são palavras especificamente usadas na variedade falada e geralmente elas podem estar ou não inseridas na variedade formal, tá? E o dialeto é um modo de falar restrito de uma própria comunidade linguística. Ou seja, de dentro da nossa língua portuguesa saem novas línguas dentro do português, novas maneiras de falar. Por exemplo, o índio tem uma maneira de falar própria dele, as pessoas do sul têm uma maneira própria de falar, as pessoas lá do Nordeste. E aí, essas maneiras especiais de falar, diferentes de falar, são os dialetos, tá certo? E chegamos na variedade linguística em razão do estilo. Essa situação trabalha a relação da norma padrão com a norma coloquial, da norma formal com a norma informal. Ou seja, nós vamos trabalhar a fala e a escrita nos âmbitos formal e não formal. O estilo pede o discernimento entre o emprego da língua formal ou informal. O estilo pede que o leitor, que o falante, ele tenha consciência de com quem ou para quem ele está falando. Ele pede que o falante tenha o conhecimento, tenha noção do local onde ele está, das pessoas que ele vai atingir. Por exemplo, eu não falo da mesma maneira que eu estou dando uma aula, não é dessa maneira que eu vou falar com meus familiares, né? Eu não falo da mesma maneira numa entrevista como eu vou falar com meus amigos numa roda de conversa. Então, é isso que é o estilo.
O estilo é você ter noção de como você vai se portar diante da sociedade. Se você vai utilizar uma fala formal ou se você vai utilizar uma fala coloquial. Né? Numa entrevista de emprego, por exemplo, você vai chegar falando em gíria? Utilizando as gírias que você utiliza com seus colegas? Não. É essa questão, então, da razão de estilo, tá? É preciso saber o momento de utilizar a norma padrão ou a coloquial. E por último, nós temos o preconceito linguístico. Isso é muito triste, isso é algo que a gente precisa evitar, precisamos brigar muito contra, tá? Eu lembro que eu falei para vocês na última aula que na fala nada é errado. Estabeleceu comunicação? Tá certo. Eu consegui transmitir uma mensagem para você? Então não tem nada de erro. Por isso nós temos as variedades linguísticas, né? E nós temos a norma padrão e a norma não padrão. A língua escrita, ela é específica, ela se baseia em regras. Essa sim é rígida, é dura, ela não aceita gíria, não aceita jargão, ela não aceita nada. Você tem apenas que seguir as regras estabelecidas, tá? Já a fala, pelo contrário, nós nos comunicamos até apenas por olhar, por gestos, por mímicas, né? Então, a gente precisa evitar o preconceito linguístico. Por exemplo, uma pessoa que mora na zona rural e que não teve acesso à educação, é um exemplo que eu estou colocando, e que convive com pessoas de um grupo pequeno e fechado. Eles vão falar de uma maneira. Perante as pessoas que estão numa zona urbana, que frequentam escola, que está num grupo social diferente daquele da zona rural, vai falar diferente. Então, o que acontece? O preconceito parte daí, de pessoas, inclusive, estudadas, pessoas de classe econômica diferente. Eles não aceitam a fala daquele grupo específico de pessoas que utilizam de uma linguagem diferente da dele por conta do ambiente que ela vive. E é isso que a gente precisa defender, tá? Não podemos falar que uma criança que vive num ambiente onde os educadores de dentro de casa não tiveram acesso à educação e ensinaram ela a falar da maneira como eles falam, a gente não pode falar que está errado, não. A gente tem que pegar essa criança e a partir do que ela traz, a gente ir adaptando. Todos nós, a gente vai se adaptando com o passar do tempo, tá? Eu vou ler aqui para a gente dar seguimento. O preconceito linguístico é o juízo de valor negativo sempre que você se refere a uma variedade linguística de valor negativo, você está cometendo preconceito linguístico, tá? Então, não fale quando alguém conversar com você, uma pessoa que está na fala, não corrija, tá? Não corrija em público. Você pode até corrigir essa pessoa de uma maneira educada, de uma maneira carinhosa, tá? Então, a imposição de um único ideal linguístico em detrimento dos demais esbarra-se no preconceito linguístico. O que quer dizer isso? Quando você quer que todo mundo fale de uma mesma maneira, utilizando todas as regras da língua, e aí você fala que as demais falas são erradas, é preconceito, tá? Você não pode priorizar uma fala e desprezar a outra, independente se a pessoa está falando errado ou não. Houve comunicação? Teve entendimento? Então não está errado. O preconceito linguístico no Brasil se sustenta por 2 fatores. O primeiro, de caráter regional, que é isso que eu te falei. Agora, pessoas de uma zona rural geralmente trazem dialetos diferentes, trazem sotaques diferentes,
o emprego de R no lugar de L. E no segundo caráter, é o caráter socioeconômico. Pessoas com mais status, com mais estudos, né? Elas também falam diferente. E nessa situação acontece bastante o preconceito linguístico. É importante considerar as variações linguísticas como aspectos enriquecedores da pluralidade cultural do Brasil. Além disso, devemos ter consciência sobre a adequação linguística, ou seja, o uso da língua conforme as exigências do contexto. Por isso, gente, existem as escolas, né? É dentro da escola que você vai aprender a variedade formal da língua, que você vai aprender as regras da língua. E como eu falei, a língua é viva e ela está em movimento constante, ela está em mudança constante, né? De tempos em tempos, existe reforma ortográfica, como a gente teve a última, em 2009. Então, nós não podemos falar isso é errado, não podemos aceitar e nem admitir se virmos alguém falando, você está falando errado. Tem uma maneira certa para chamar essa pessoa, para ensinar para ela como é o certo, né? De uma maneira que ela não se sinta acanhada, que ela não tenha vergonha de como ela fala. Tem situações até que não é nem por conta do local onde essa pessoa foi criada, mas por questão fonológica. Ela vai ter que passar no fono para fazer treinamentos de voz, de som, para melhorar. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que não ocorra esse preconceito por nossa parte. E quando virmos alguém praticando isso, que sejamos conscientes o suficiente para orientar essa pessoa para que não pratique isso. Tá bem? E por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos e qualquer dúvida pode me chamar e a gente se fala. Muito obrigada.